E aí, vamos lá, mais uma questãozinha. E aí? Essa é para tu, João Pedro. Veja, vamos embora comigo. Essa questão é de isomeria óptica. Vamos logo lembrar o que é isomeria. Isomeria é isso aqui, olha. Imagine que eu tenho uma fórmula C4H8. Aí eu chego para você e pergunto assim: Pedro, C4H8 é que composto? Aí você me diz: olha, C4H8 é um hidrocarboneto. É a única coisa que eu posso lhe dizer, porque ele é formado por carbono e hidrogênio. Eu digo: sim, mas é que composto? O composto. Aí você diz: olha, podem ser vários. Porque, pessoal, com a fórmula C4H8, eu posso ter, por exemplo, o but1-eno, mas posso ter o ciclobutano. Então, é isso que é isomeria. Posso ter outros também, tá? Posso ter o but2-eno, metilpropeno, mas o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente se refere a isomeria, isomeria é quando compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Aí a isomeria, ela pode ser plana, quando a gente distingue ela apenas pela estrutura, olhando para, por exemplo, álcool e éter, isômeros que têm funções diferentes. Então, é um isômero de função. Ou um isômero que tem uma cadeia aberta e o outro cadeia fechada, isômero de cadeia. Ou um que tem uma dupla entre o carbono 1 e 2 e o outro entre o 2 e o 3. Mudou a posição da dupla, isômero de posição. Ou então o caso do heteroátomo, um átomo diferente de carbonos entre carbonos. Então, a gente tem uma isomeria chamada de metameria ou compensação, quando muda a posição do heteroátomo. E tem o caso da tautomeria, quando eu tenho o enol primário em equilíbrio com aldeído e enol secundário em equilíbrio com cetona. Esses são os casos de isomeria plana, não é verdade? Já a isomeria geométrica, ela pode ser chamada de cis-trans, e aí você tem cis e trans, são compostos diferentes, olha, mas que em cadeias abertas exigem que tenha uma dupla, pelo menos, entre o carbono. Aí, olha, esses carbonos devem ter ligantes diferentes, né, para manter a condição. Então, olha aqui, pessoal, esses dois compostos aqui são chamados de isômeros geométricos. O primeiro, os ligantes iguais estão do mesmo lado, é um isômero cis, e no segundo, os ligantes iguais estão em lados opostos, são chamados de trans, isomeria cis-trans. Interessante, né? E o caso da isomeria ótica. Aí você me pergunta, certo, mas como é que eu identifico a isomeria ótica? Isomeria ótica é a capacidade de desviar a luz polarizada. Mas tem algo que é bem importante. Olha como é importante a gente lembrar isso. Quando eu falar para você de isomeria ótica, você identifica a isomeria ótica através de quê? Através do carbono quiral, ou também chamado de assimétrico. Então, quando eu tiver isomeria ótica, eu basicamente, na maioria dos casos, vou ter um carbono quiral, um carbono assimétrico. Por exemplo, esse carbono aqui, ele tem 4 ligantes diferentes. Então, a isomeria ótica é a capacidade de desviar a luz polarizada. Se desvia para a direita, destrógeno, se desvia para a esquerda, levógeno. Mas olha o que a questão pergunta. Ele diz: ó, o fenômeno da isomeria ótica ocorre em moléculas assimétricas, que possuem no mínimo um átomo de carbono quiral. Os enantiômeros possuem as mesmas propriedades físico-químicas, exceto a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. O que é enantiômero? É um par de isômero. O isômero que desvia para a direita, o destrógeno, e o que desvia para a esquerda, o levógeno, são chamados de enantiômeros. Aí ele fala, ó, de acordo com essa informação,
o composto orgânico abaixo, que apresenta isomeria ótica, está representado em qual deles? Pessoal, eu queria lembrar uma coisa. Existe isomeria ótica sem carbono quiral, tá? É o caso dos alenos. Guarde isso na sua cabeça aí, é melhor até escrever. Escrever na tua parede, tá? Os alenos, que são alcalinos com duas duplas no mesmo carbono. Para ter isomeria ótica, quem tem que ser assimétrica é a molécula. E a molécula é assimétrica se tiver carbono quiral ou se for um aleno. Só que na maioria esmagadora dos casos, eles vão colocar isomeria ótica ligada a carbono quiral, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta: desses que estão aqui postos, a gente tem que procurar carbono quiral. Pessoal, se eu procurar um carbono quiral no primeiro aqui, ó, ele está ligado a OH, está ligado a um lado e ao outro do composto, certo? Esse carbono aí é um carbono que tem o quê? Ele pergunta aí, ó, de acordo com essas informações, o composto orgânico abaixo, que apresenta isomeria ótica, tá bom? Na letra B, olha, esse cara e esse aqui são iguais, então não tem carbono quiral nessa daí. Na letra D, onde tem dupla, não tem carbono quiral, tá? E aqui, pessoal, Gustavo, então aqui é, né? Não, porque aqui tem 2 hidrogênios, né? Então não é carbono quiral. E na letra E, a mesma resposta, tá bom? Ele não tem carbono quiral, porque todos os carbonos têm dupla. Não entendeu porque quando tem dupla não é carbono quiral? Porque para ser carbono quiral tem que ter 4 ligantes. Se tiver dupla, já não tem 4 ligantes. Não é verdade? Então não pode ter nem dupla, nem tripla. Mas olha para aqui. Olha esse cara aqui, ó. Ele está ligado a OH, certo? Mas ele também está ligado a quem? A um H. Aí, olha, ele também está ligado a esse lado do composto. E ele também está ligado ao resto todo do composto. Então, esse carbono aqui está ligado a quem, pessoal? A 4 ligantes diferentes. Então, a resposta da questão é letra C. Pessoal, eu queria fazer aqui um pequeno adendo, tá? Olha, na letra A, esse carbono aqui, ele pode ser considerado um carbono quiral, tá? Essa questão poderia ter sido anulada. Na letra A, esse carbono primeiro ali, ele é um carbono quiral, mesmo sendo uma cadeia cíclica, ó. Porque você vem esse lado, é diferente desse, que é diferente do OH, que é diferente do H, tá? Logicamente, o C é claramente quiral, tá? Mas na letra A também seria um carbono quiral. Logo, se você marcou letra A, você também acertou a questão. Tranquilo? Essa questão deveria ser anulada. Deve ser anulada. Tá bom? Um beijo, pessoal. Vamos vendo aí, ó. Questão tão interessante, mas com um errinho básico ali. Tá? Até a próxima. Um beijão. Tchau, pessoal.